Hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a qualidade de vida de milhões de pessoas: a saúde dos ombros. Dores, lesões, limitações de movimento e problemas decorrentes do envelhecimento ou da prática esportiva podem comprometer a atividade simples do dia a dia. Para esclarecer dúvidas sobre prevenção, diagnóstico e os tratamentos mais modernos, recebemos o médico ortopedista, especialista em ombros, o Dr. Ulisses Silva. E é com ele com quem vamos conversar hoje no nosso programa. Aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as nossas plataformas de vídeo no Facebook e no YouTube. Doutor Ulisses, primeiro, muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho comigo aqui. Muito obrigado, é uma honra lhe receber. Seja bem-vindo aqui ao Café com Leite. Eu que agradeço, Leite. Agradeço a oportunidade. Fico muito feliz pelo convite. Para falar sobre doenças no ombro, nos ombros, né? Isso. Afinal de contas, são dois nos ombros. Vem acontecendo com muita frequência esses problemas nos ombros, doutor? A dor no ombro é uma queixa bem importante, assim. A gente avalia no consultório de ortopedia, estatisticamente, cerca assim, de 30% dos pacientes. 30%? Eles vão apresentar alguma queixa de dor no ombro ao longo da vida, né? Então, assim, fora a dor lombar, ele é uma das queixas mais relevantes, assim, vamos dizer assim, na ortopedia, na parte ortopédica, né? Tirando o trauma. Então, assim, cerca de 30% dos pacientes eles vão apresentar ao longo da vida alguma queixa de dor no ombro. Advinda de quê? De pegar peso? O ombro, doutor, me corrija aqui que eu sou contador e advogado, viu? O ombro, eu considero somente essa parte aqui, é isso? Ou não? O ombro, essa parte mais aqui do ombro mesmo, né? Ela engloba uma série de músculos, de ligamentos e tendões, né? Então ela desce um pouco aqui, né? Isso, exatamente. Ela é composta por 3 articulações, né? A articulação principal, que é a glândula humeral, que é o encaixe do ombro, né? Da cabeça com a escápula. A acromioclavicular, que é essa pontinha do osso aqui lateral. E existe uma terceira articulação que a gente considera não a articulação verdadeira, mas a escápula torácica, que é o movimento da escápula, que é a chamada pá do ombro, né? Sobre o gradil costal. Então, quando a gente mexe o ombro, então ele acaba tendo esse contato e a gente considera também como uma articulação, né? Então, assim, o ombro, ele tem uma importância muito grande na função do dia a dia, porque a gente consegue colocar, junto com o cotovelo e o punho, a gente consegue colocar a nossa mão em qualquer lugar. Então, assim, ele é a articulação do corpo que tem a maior mobilidade. Então, ela, por ter a maior mobilidade e ela tem uma função muito importante, então ela acaba sofrendo mais também. Deixa eu só fazer aqui, realmente, né? Tudo que a gente faz no dia a dia, se você analisar, sempre você está mexendo com o ombro. Sempre tem assim. Se você está digitando, você está mexendo com o ombro. Tudo tem ombro. Se você está escrevendo, se você está fazendo alguma atividade laboral, batendo um prego, serrando a madeira. Tudo que você vai fazer, ele está aqui. Até um jogador de futebol, se estiver correndo, ele ajuda ali a função do ombro também, para ajudar no equilíbrio. Então, assim, é uma articulação que tem uma relevância muito importante e também apresenta algumas doenças específicas também. E quais são essas doenças? Bom, essas doenças variam principalmente de idade e pelo sexo, tá certo? No meu consultório, a principal faixa etária geralmente é aquele paciente de 40, 60 até 70 anos, né? Que vai apresentar aquela queixa maior de dor no ombro, né? Então, assim, as doenças mais importantes, mais prevalentes, são aquelas doenças que envolvem principalmente os tendões. Não sei se você já ouviu falar no tal do manguito rotador. Esse manguito rotador é um conjunto de tendões que fica aqui no ombro, que ele é responsável pelo movimento. O que acontece? O músculo, ele vai junto com o tendão e ele gruda no osso. No que o músculo contrai, que faz o movimento, o tendão, ele está junto com o osso, está colado mesmo no osso. Quando ele puxa e faz o movimento,
Então aquela articulação vai desenvolver aquele movimento que você ordenou, ele vai executar, tá certo? Então assim, hoje as doenças principais são, que estão envolvendo os tendões, que são as tendinites, né? Tendinite, né? Que são, já está dizendo o nome, que é a doença das inflamações. Tem as tendinoses, que já é alguma alteração morfológica do tendão, que é aquele tendão que já está doente já há algum tempo. E também as famosas bursites, né? Que são estruturas que estão ali ao redor do tendão, que é um espaço virtual, que eles ajudam a diminuir o atrito e funcionam como se fosse um amortecedor para absorver impactos, ajuda a lubrificar os tendões, ajuda no movimento. Então, assim, são as principais doenças nesses pacientes, né? Aí tem algumas variações de algumas doenças, né? Algumas doenças da cápsula articular, que é a capsulite adesiva, né? O ombro congelado, aquele paciente que chega que realmente tem uma dor importante e que realmente tenta mexer o ombro e não consegue, porque o ombro realmente fica duro, fica Chega congelado. isso mesmo? Chega. É tanto o nome da doença é capsulite adesiva, você imagina, né? Que a cápsula está colada ou o ombro congelado, aquele ombro rígido que não mexe, né? E também aqueles pacientes mais jovens, geralmente é mais a instabilidade, né? Não sei se você já deve ter visto alguém que numa partida de futebol levou um tranco, levou uma caída e experimentou o ombro sair do lugar, né? Então assim, a gente trata também essas lesões, né? Me diga uma coisa, advindas, elas são, digamos assim, existem algumas doenças, aí são palavras minhas, de dentro para fora e outras de fora para dentro, né? Ou seja, a de dentro para fora, eu imagino que seja, por exemplo, uma lesão no tendão, não sei, a tendinite, como ela é interna, ela está de dentro para fora. Isso, o senhor me corrija, viu? Exatamente, o raciocínio está correto. Mas acontece que por um ato externo, por uma, digamos assim, eu levei um ferimento no ombro, eu atingi um tendão, então ele veio um objeto estranho de fora para dentro, eu posso ferir o meu tendão e ocasionar, não sei, uma tendinite. Assim, as tendinites, ele está mais relacionado mais àquelas atividades de repetição. Repetitivas, né? Repetitiva. Não é aquele trauma agudo. É lógico que pode acontecer. Você sofrer uma queda, um trauma e você machucar aquele tendão. Certo. Tá certo? Isso pode acontecer e é relativamente frequente, principalmente naqueles pacientes mais idosos que já não têm um equilíbrio tão bom, que experimenta uma queda e sofre, acaba um trauma e pode, inclusive, romper esse tendão. Mas o mais comum seria aqueles pequenos traumas, né? Aqueles trabalhos repetitivos, paciente que dorme muito por cima do braço nessa posição, aqueles pacientes que trabalham muito com o braço nível cima da cabeça, tá certo? Doutor, então aquele tendão, por exemplo, eu durmo, quando eu estou deitado, que eu faço essa posição aqui, quando eu vou trazer o braço para cá, é uma dor incomoda pra caramba, eu vim com calma para cá, sabe? Eu passo muito tempo aqui, por exemplo, assistindo, eu boto a mão aqui deitado. Quando eu quero trazer o braço para cá, vem, mas machuca aqui. Isso é uma queixa muito frequente, assim, muito frequente mesmo no consultório, porque o que acontece? Em cima do tendão existe uma estrutura que é um osso que é chamado acrômio. Existem pessoas que têm um acrômio, ele tem reto, tem pessoas que têm um acrômio, que é esse osso um pouquinho mais curvo, e tem outras pessoas que têm um acrômio um pouco mais ganchoso, tá certo? Digamos assim. Então, quando você faz esse movimento, que você fica com o braço em cima da cabeça, tá certo? O tendão, ele acaba sendo comprimido por essa estrutura, tá certo? Então, o que é que acontece ali? Você imagina alguém pegar o seu braço e ficar apertando ali seu tendão, sua mão ali com força durante muito tempo. Certo. Você não vai conseguir. O que você vai fazer? Você vai querer que a pessoa solte. Certo. A mesma coisa, você vai estar deitado ali, durante algum tempo, você vai começar a sofrer lesão naquele tendão, vai começar a compressão, ter algumas alterações inflamatórias locais e o seu tendão vai ter o estímulo doloroso, que é para você tirar o seu braço daquela posição para que não tenha uma eventual lesão maior. Tem uma ruptura, uma tendinose ou uma bursite um pouco mais intensa. Doutor, você falou que geralmente os pacientes acima de 40 anos são os mais tendentes a ter esses problemas. É a população mais frequente, né? Assim, porque, como eu te falei, o ombro ele acaba
sendo uma articulação que tem a maior mobilidade. Então, é uma articulação que ele está sentado e está trabalhando, está mexendo, os ombros estão trabalhando. Então, os tendões, ele tem uma sobrecarga maior. Certo? Então, com o decorrer da idade, ele acaba sofrendo também o desgaste, então ele tem a maior e o envelhecimento, ele também vai ficando natural, mais frágil. Exatamente. Então, ele pode ter um sofrimento e pode ter um agravamento dessas lesões. E sem falar que a população mais idosa, ele sofre também com aquela doença que é a osteopenia, né? Ou sarcopenia, no qual ele diminui a sua massa óssea, a sua massa muscular. Isso acaba sobrecarregando também os tendões, porque a pessoa tem que exercer uma força um pouco maior para fazer algum movimento que ele não fazia, para pegar um peso, ele tem uma sobrecarga maior na articulação, então isso acaba sofrendo também. Nós estamos falando do ombro, mas o excesso dessas atividades podem atingir o restante do braço também. Pode. Toda atividade que você faz, você pode sobrecarregar as suas articulações. Principalmente aquele exercício que você faz de forma inadequada, tá certo? É muito comum também, como eu te falei, às vezes aqueles pacientes jovens, até paciente que frequenta a academia há muito tempo, ou faz o crossfit, ou faz o jiu-jitsu, judô, às vezes chega com dores articulares, porque às vezes o músculo ele tem um desenvolvimento mais rápido, ele tem um crescimento mais rápido. Então ele aguenta o tranco, ele aguenta uma carga maior se você botar ele e treinar para que ele tenha uma hipertrofia. Já os tendões, ele demora mais esse período de acomodação. Então, às vezes, as lesões podem vir até paciente jovem mesmo, que frequenta academia, que malha há muito tempo, e pode ter uma lesão no manguito rotador, nos tendões, uma vez por sobrecarga mecânica mesmo, é muito comum também. E esse paciente aparecendo no consultório. E esses praticantes da musculação, por exemplo, é comum eu querer mais peso, se eu não tiver orientação de um profissional de educação física, é comum eu querer ser o gostosão, né? Levantar mais peso e isso é altamente prejudicial. Na questão do... Sem uma orientação. Exatamente. Como o tratamento das patologias do ombro, ela envolve uma equipe multidisciplinar, tá certo? O paciente, quando chega no consultório, eu não vou tratar ele único e exclusivamente, não. A gente avalia aquele paciente, a gente faz um exame físico detalhado, avalia os seus movimentos, quais estão prejudicados, qual a limitação que ele tem. Existem alguns testes específicos que a gente elabora e posta o diagnóstico de algumas patologias, algumas lesões que ele pode ter. E então a gente vai solicitar algum exame de imagem quando necessário. Uma radiografia, um ultrassom ou uma ressonância magnética, né? E através desse diagnóstico a gente vai fazer o tratamento. Alguns pacientes, devido ao grau de lesão, eles vão necessitar do tratamento com uso de anti-inflamatório para tirar da crise, algum analgésico. A gente vai cessar aquela atividade e, às vezes, um tratamento fisioterápico. A gente tem um contato direto com o colega que vai lhe tratar, vai fazer uma reabilitação funcional daquele ombro, vai tratar do fortalecimento, vai fazer a parte analgésica e liberação. Alguns pacientes que não tem a lesão tão grave, a gente faz o tratamento e encaminha para o colega com o educador físico, que é um profissional ali, um personal, que vai trabalhar junto com a gente para trabalhar na questão do equilíbrio muscular. Como eu te falei, a articulação do ombro, por ter muita mobilidade, ele acaba perdendo em estabilidade, pela própria conformação da estrutura da articulação do ombro. Então é importante a gente saber trabalhar quais os músculos que a gente vai fortalecer, qual a frequência desses músculos que vão ser trabalhados, quais são as posições adequadas e corretas de execução do exercício, qual a carga que a gente vai poder progredir exatamente para evitar esse tipo de lesão. Que é conhecido que alguns exercícios, principalmente pacientes aqueles que trabalham o desenvolvimento, essa é uma posição que dá muito impacto. A gente chega na academia, às vezes está o paciente pegando muito peso e fazendo desenvolvimento com o braço muito aberto. Então, esse movimento em si, ele já acaba comprimindo o tendão e com carga, ele acaba aumentando a sobrecarga naquele tendão que pode aumentar a lesão. Pode gerar, inclusive, a ruptura. Esse cuidado com o ombro, doutor, é o osso ou o músculo? O cuidado maior? Existem as estruturas anatômicas que fazem parte
do ombro, né? Como eu te falei, a cabeça do ombro, a cabeça do húmero, existe a parte da glenode, né? Que o pessoal chama a escápula do ombro, a clavícula e o acrômio, né? São as principais estruturas, tá certo? A parte óssea em si, geralmente eles são fixas, né? Então assim, então tem que ter cuidado mais a parte muscular e tendínea mesmo, tá certo? Sim. Então a gente tem que manter um certo equilíbrio. Não trabalhar, por exemplo, só formado por 4 tendões, que é o principal, que é o manguito rotador, né? Certo. Que é o subescapular, que é um músculo que fica aqui na frente, tem o supraespinal, que é o músculo aqui de cima, e 2 aqui atrás, que é o infra e o redondo menor. Eles enrolam a cabeça do braço, eles vestem literalmente a cabeça do braço como se fosse a manga de uma camisa. Por isso que o nome vem, manguito rotador. Ele faz todo o movimento, tá certo? Então imagine como fosse a cabeça do braço fosse encapuzada por um grupo de tendões, como fosse vestido. Então, o que acontece? Não adianta a gente fortalecer somente um dos tendões, porque aquilo vai gerar um desequilíbrio mecânico, vai aumentar o impacto e pode levar, inclusive, às lesões. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma consciente e equilibrar e fortalecer todo o grupo muscular. Estou conversando aqui com o médico ortopedista, especialista em ombro, Dr. Ulisses Silva, aqui no programa Café com Leite, falando sobre as principais doenças do ombro. Dr. Ulisses, vamos beber água? Vamos. Por favor. Agradeço. Aceita um cafezinho? Aceito, obrigado. Por favor. Quer saber um pouco mais sobre doenças no ombro? Os cuidados que você deve ter com o nosso convidado, Dr. Ulisses Silva? Você fica ligado, ele vai continuar com a gente e no próximo bloco a gente continua. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que vem a Expocrato 2026 e o programa Café com Leite vai estar lá durante todos os dias, transmitindo ao vivo o programa Café com Leite pela TV Verde Vale. E se você quiser conhecer o nosso stand, estaremos lá juntinho com a Farmácia Gentil, fazendo as transmissões e lhe oferecendo um cafezinho. Venha nos visitar durante a Expocrato 2026. O nosso convidado de hoje, ele é médico ortopedista. Eu converso com o Dr. Ulisses Silva, falando sobre as doenças do ombro. Dr. Ulisses, eu imagino que as doenças quando o jovem nunca vai ficar velho e jovem nunca vai adoecer, né? É o que a gente imagina quando a gente é jovem. Mas me diga uma coisa, pegar peso, é natural, eu vou pegar algo, eu colocar no ombro, né? Isso poderá, num futuro próximo, me causar danos no meu ombro, ou seja, a forma como eu pego um peso para botar no ombro, uma peça qualquer, um produto lá, sei lá qualquer, isso poderá amanhã me causar um dano, ou até mesmo na hora, ou num futuro próximo, após os meus 40, por exemplo? Dependendo da posição e do tamanho do peso, o peso ele pode sim ocasionar alguma lesão. Inclusive no consultório eu já peguei alguns pacientes que foi pegar um peso ou jogar até uma pedra, um tijolo jogar pedra, e acabou tendo alguma lesão no ombro, sabe? Então assim, o que a gente orienta, tá certo? Principalmente o pessoal que é mais jovem, que é muito empolgado, né? Assim, pega muito peso na musculação, às vezes faz o exercício de forma inadequada, porque uma coisa é você fazer o exercício com aquela execução, corrigindo a posição, a postura, para você trabalhar bem aquela articulação e o grupo muscular que você está executando. Então, assim como eu faço o exame clínico no consultório, avalio o paciente, a queixa, ver como é que está aquela mobilidade da articulação, o colega, o outro profissional, que é o educador físico, né, que é o colega que vai estar diretamente com o paciente, porque não adianta eu orientar o paciente no consultório, o paciente chega na academia, vai se achar lá o fortão e bota o peso que ela aguentar. Né? Pode desencadear uma lesão, inclusive com a repetição do dia a dia, pode desencadear uma artrose, uma tendinite, até uma ruptura do tendão. Se é uma patologia mais grave,
e às vezes precisa até de um tratamento cirúrgico. Então aquele colega, o educador físico, ele também vai avaliar esse paciente, vai avaliar as suas necessidades, vai avaliar a sua assimetria, a sua execução, se existe algum desequilíbrio muscular, e ali ele vai fazer uma programação de exercício para trabalhar aquela articulação, como os outros também, e vai propor um ganho de massa e a progressão de peso adequadamente. Não vai soltar para aquele paciente, mandar ele fazer a quantidade de série com aquele peso e deixar, porque aquilo ali pode gerar alguma lesão. Existem muitas doenças indolores. As no ombro doem? Dói bastante. É uma dor bem importante, né? Então, como é que a gente vai suspeitar, né? Já que está falando dor no ombro, o diagnóstico, né? Então, assim, a principal queixa do paciente é aquela dor quando a pessoa vai dormir. Doutor, eu passo o dia bem, mas quando eu vou dormir, eu não consigo. Aí, inclusive, acordei já de madrugada algumas vezes com dor no braço. Então, como é que é aquela dor no ombro? Então, assim, a patologia ela vai começar, a sintomatologia, com aquela dor aqui na região do braço mesmo, aqui na cabeça do ombro. E o engraçado é que ela não fica só no braço. O paciente vai dizer, como você tinha reparado, o paciente vai dizer que aquela dor ela vai irradiar até o cotovelo. Doutor, é uma dor aqui irradia. Doutor, será que não é melhor fazer uma ressonância do braço, não? Porque dói aqui, ó, não é só no ombro. Mas é aquela dor que a gente chama dor irradiada, que é a dor bem típica mesmo. A origem dela é no ombro. É no ombro, mas é aquela dor que vai no ombro e irradia para a face lateral do braço. Ela tem uma piora da noite, tá certo? Porque quando a pessoa deita, geralmente ela acaba comprimindo esses tendões, acaba aumentando a dor. E com o tempo ela vai começar a limitar. Então chega aquela vozinha, doutor, eu não consigo pegar a minha netinha. Isso me dá uma tristeza tão grande. Eu quero, doido para pegar minha netinha, mas eu não consigo. Vou servir um cafezinho. Coisas triviais do dia a dia, né? Exatamente. Às vezes os pacientes, quando me procuram no consultório, às vezes já estão com um problema bem avançado. Às vezes já tem uma ruptura do tendão, às vezes eu tenho que submeter aquele paciente a um tratamento cirúrgico. Certo? Então, assim, geralmente aquela dor que passou ali de 3, 4 dias, que não melhora com repouso e que o estado dela está se agravando, é ideal você procurar uma ajuda médica, procurar um profissional. Porque hoje em dia tem uma facilidade muito grande. Você chega no balcão da farmácia, pede ali uma orientação do farmacêutico, que ele vai lhe prescrever, ele dá, entregar algum remédio. Às vezes o paciente chega lá mesmo, pega na bodega, compra um chamado um Flalax, né? Que é disseminado aí, de todo canto tem, um anti-inflamatório. E acaba mascarando aqueles sintomas, né? Então, assim, sempre que tiver uma dor, que for uma queixa recorrente, contínua... Procura um médico. Procura um médico para fazer uma avaliação. Às vezes, na grande maioria das vezes, é uma bursite, uma tendinite, é uma coisa comum, corriqueira, que pode ser corrigida com a fisioterapia, um repouso, um anti-inflamatório, uma bolsinha de gelo. Mas, às vezes, ele tem que prosseguir a investigação com alguns exames e fazer um tratamento mais sério, para que não possa se agravar. E é bom sempre saber a origem, né, doutor? Exatamente. A grande maioria hoje, geralmente, é como você mesmo falou antes, é mais degenerativo. Aqueles pacientes mais idosos, que tem trauma de repetição, ou tem uma história familiar. A paciente tabagista, a gente sabe que aumenta muito o risco. Porque é mesmo? Porque o tabaco, a nicotina, ele mexe na vascularização. Então, como o tendão ele tem a vascularização, ele acaba comprometendo. Então, o tendão ele tende a ter um enfraquecimento mais rápido, então ele pode romper com maior facilidade. Tá certo? Então ele tem que investigar. Esse atos dessa natureza que a gente muitas vezes pode até nem imaginar, mas você citou fatos assim que me chamou a atenção, que a vozinha quer servir um café, quer pegar a netinha, quer dizer, atos tão simples, mas quão relevantes são e quão importantes, né, para a vida, principalmente de um idoso, no caso, no seu exemplo aí. Exatamente. A grande maioria dos pacientes, quando procuram um consultório, geralmente as queixas são essas.
procura um curador que piora a noite, ou está atrapalhando o sono, não deixa mais dormir. Algumas atividades corriqueiras do dia a dia não está conseguindo mais fazer. Tem aqueles idosos que são mais aptos, assim, gostam de malhar na musculação. Tem alguns exercícios na academia, eu já não consigo fazer mais, já estou diminuindo o peso, porque antes eu fazia, agora eu não consigo fazer mais porque está doendo muito. Antes eu pensava que era por causa que a execução estava fazendo errado, o peso era maior, eu diminuí, mas continuo sentindo dor. Ou seja, a idade chega, é degenerativa, é normal, é natural o organismo criar esses problemas aí, é natural, né? Boa parte hoje, inclusive, tem um fator genético, né? Sim. O estudo da medicina avança, a gente sabe que tem aqueles pacientes que vão ter um fator de risco aumentado, que hoje, que é uma doença que você, para ter com 60 anos, hoje no consultório, às vezes já tem um paciente com 42, 45, que apresenta um rompimento do tendão. E assim, não é para ter, né? Você tem história de trauma, não tem fator de risco, não é aquele paciente que trabalha com o braço em cima da cabeça. Só experimenta uma dor no ombro que não melhora e apresenta aquela ruptura no tendão. É possível prevenir doenças no ombro? A prevenção sempre é o melhor remédio, né? Esse jargão põe isso para todo mundo. Então, o que acontece? A melhor prevenção é o fortalecimento, né? Então, a gente tem uma estrutura do ombro mais forte, mais robusta, com os tendões mais desenvolvidos, ele tem a diminuir a lesão, ele diminui o risco, né? Com um melhor equilíbrio muscular, então ele vai diminuir aquele risco daquele tendão adoecer até sofrer a ruptura. É a melhor cura, digamos assim, a melhor forma de viver, né? Evitar, né? Mas quando a gente é jovem, a gente não imagina que vai ter esses problemas, não. Eu sou contador e muitas vezes, hoje eu aposentando clientes que na época, jovens como eu estava, e eu dizia, paga a Previdência Social, e ele dizia, não vou pagar, não vou me aposentar, não, isso vai vir daqui a... Eu digo, chegou aquela época que tu dizia que tu não chegava. Né? Então, olha aí, se você tivesse pago, não, mas eu quero me aposentar. Você quer, mas você não pode, você não pagou, você não contribuiu para a Previdência Social. É a mesma coisa, quando eu sou jovem, eu posso pegar peso da forma que eu quiser, de forma desordenada, sem uma orientação, sem nada, porque eu sou o bom e faço isso. Eu digo isso porque na academia eu vejo pessoas pegando peso e tem um amigo meu lá e ele pegava peso assim, sabe, muito peso. E eu admirava, digo, mas rapaz, eu vou pegar esse peso ainda, na hora certa. Daí ele mudou e passou a ser acompanhado por um personal exclusivo para ele lá. O cara diminuiu o peso para ele, rapaz, eu digo, mas rapaz, ou tu vinha errado, ou tu dá na molezinha aí com esse professor. Ou seja, o cara diminuiu o peso dele de forma significante, mas mudou a metodologia como aplica para ele, né? Você fazer um exercício numa cadeia cinética adequada, você trabalha melhor o músculo com uma carga menor. E trabalha melhor, né? E tem um resultado melhor. Se aumentar muito o peso e fazer de forma inadequada, você pode ter algumas lesões agudas, como eu já atendi paciente, que às vezes foi pegar muito peso, malhar bíceps e rompeu o tendão do braço. Você vê logo a deformidade, o paciente foi descer o peso. Doutor, quando eu for fazer esse negócio aqui, eu vou me lembrar do doutor Ulisses agora, toda vez. Digo, olha, vai devagar, Leite. Rompeu mesmo, teve que operar, porque rompeu. Já teve colega meu no jiu-jitsu, pegando muito peso, rompeu o peitoral, teve que operar de forma aguda. Então, e são coisas que são inesperadas, não tem assim, como você prever que vai acontecer, né? Então, tem alguns pacientes que tem um risco maior, principalmente hoje nas academias, aquele paciente que usa anabolizante. Porque o músculo tem um desenvolvimento muito grande, tem uma hipertrofia muito grande e o tendão não acompanha. Então, ele aumenta a carga muito rápida, aumenta a sobrecarga que rasga mesmo o tendão. Não estou dizendo que todo paciente que rompeu usou anabolizante. Sim, sim. Que usa tem um risco muito maior. Maior, né? Crianças, acontece também esses problemas no ombro? Deus protege criança, que você imagina, o menino faz todo mundo e não acontece nada. Porque a criança, ele tem um tecido mais elástico do que o da gente, tá certo? Então o tecido, ele está ali para se adaptar
uma sobrecarga maior, uma mudança brusca de movimento. Então, assim, o organismo da criança está se adaptando, ele está crescendo. Está crescendo, está em desenvolvimento ali, né? Está em desenvolvimento que é realmente para aguentar. Então, ele sofre menos lesões. Graças a Deus, criança. Que bom. Deus abençoe. Que bom, e as lesões né? são poucas, graças a Deus. Então, que vá para o braço da vovó, né? Vamos cuidar da vovó. Gente, eu estou conversando com o médico ortopedista, Dr. Ulisses Silva, aqui no programa Café com Leite, falando sobre doenças no ombro. Doutor, vamos beber mais água, né? Por favor. E mais um cafezinho, por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre os cuidados que você deve ter com o seu ombro? Eu, a partir de agora, vou ter muito mais cuidado com o meu, né? É só você ficar ligado. O doutor Ulisses vai continuar com a gente. No próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje aqui com o Dr. Ulisses Silva, ele que é médico ortopedista, especialista em ombro, né? Os cuidados que nós devemos ter com o ombro. Eu não pensava nisso. E você? É bom refletir, né? Porque na verdade o Dr. Ulisses é especialista em ombro e eu nunca imaginei. E quando eu agendei com o Dr. Ulisses, eu passei a observar, quando eu vou dormir, como eu falei aqui, que eu já sinto andando no ombro, quer dizer, detalhes que muitas vezes a gente deixa para depois e tem a sua relevância. Então, acho que o tema é extremamente relevante para que a gente possa refletir sobre os cuidados com a nossa saúde. Não é, doutor Ulisses? É um momento de reflexão, né? Para que a gente possa repensar, porque, como dito, muitas vezes deixa para lá. E, por sinal, esse deixa para lá, doenças no ombro, vem acarretando, digamos assim, problema no trabalho, causando afastamento no trabalho. Porque aquele paciente que tem a dor, ele não consegue executar a atividade laboral com perfeição, ou como era antes, porque ele vai ter a dor durante o seu trabalho, às vezes está muito relacionado àquela lesão, à função que ele exerce, tá certo? E também aqueles pacientes que necessitam fazer o tratamento, às vezes tem que parar para fazer uma fisioterapia. Então isso ele acaba perdendo, não é perdendo tempo, mas demandando um certo tempo que ele tem que parar ou se afastar das suas atividades para fazer o tratamento adequado. Tem aqueles pacientes que às vezes precisam até operar. Então é muito comum. Hoje a gente faz cirurgias, a gente faz por vídeo. Não é como antigamente, que era com corte grande, hoje é só uns furinhos no braço. São cirurgias minimamente invasivas, né? O paciente chega, doutor, a cirurgia é laser, mas na verdade é por vídeo, né? Por vídeo artroscópico, vai lá e faz a sutura do tendão. Mas para aquele paciente necessita de um tempo de repouso, de reabilitação. Não é porque é minimamente invasiva que ele vai relaxar e não vou trabalhar amanhã, não, exatamente. Né? Assim, então necessita de cuidado para ter aquela cicatrização adequada do tendão, para melhorar a parte inflamatória, para se reabilitar novamente. Então ali vai ter um afastamento do trabalho. Certo. Ô, doutor, como o senhor disse lá no início do programa, que as pessoas com mais idade são mais tendentes a ter essas doenças nos ombros. E eu aqui imaginando as pessoas com mais idade, 60, 70, 80 anos, que correm sérios riscos de queda, é comum. Né? As pessoas mais... sempre que se pede para ter cuidado com as pessoas mais idosas, para evitar quedas. Quando queda, geralmente quebrou o fêmur, né? Eu só escuto isso, quebrou o fêmur, então... Há também problema no ombro, tipo deslocamento do ombro, coisa assim, doutor? Pode ocasionar? Pode. Na faixa etária do paciente mais idoso,
O mais comum realmente são as fraturas, né? Aquele paciente ele vai ter uma osteopenia, uma osteoporose avançada. O que é isso? É a densidade do osso. O osso ele fica mais fraco, mais porótico. Então ele fica mais fragilizado. Então uma queda, o paciente às vezes ele cai, ele vai apoiar com a mão, às vezes ele cai de lado, ou durante o processo de queda ele bate ali na parede, ele vai apresentar uma fratura. Isso é uma lesão muito grave. Os deslocamentos, que a gente chama que é a luxação, que é o ombro sair do lugar, o que acontece? O ombro ele fica encaixado na articulação. Então quando ele experimenta que aquele osso ele desencontra da articulação, a gente chama de luxação, certo? Então tem aquele paciente geralmente mais comum, paciente mais jovem, né? Paciente durante uma partida de futebol, uma queda de moto, no que ele cai, o trauma é tão grave que às vezes não apresenta fratura, mas o ombro desloca, ele sai do lugar. Então assim, é uma patologia que a gente identifica logo, a gente vê aquela deformidade, o ombro ele, literalmente ele desce, a gente vê aquela, o paciente chama que abaixa aqui no ombro, e o paciente não consegue mais mexer, fica limitado. E dor. E dor. Alguns pacientes, ele já, de tanto sair, ele já tem aquele jeitinho, né? Mexe ali e bota no lugar. Mas tem pacientes que dá trabalho. Às vezes tem que tomar anestesia, tem que levar para o centro cirúrgico. E mesmo voltando, precisa de um bom tempo para recuperação, porque ali ele fica... Exatamente, vai precisar de um tempo ali em repouso para melhorar a cicatrização, melhorar o edema. E dependendo do tamanho da lesão, alguns pacientes precisam operar. É muito frequente, assim, principalmente paciente jovem. O que acontece? Aquele paciente desloca uma vez, aí vai para o hospital, coloca, fica em repouso, faz a fisioterapia, fica bem. Mas quando vai jogar bola, desloca. Quando vai fazer uma vaquejada, derruba o boi, desloca. Então, assim, começa a impactar na vida diária dele. Então, assim, aquele paciente que necessita, que quer retornar às suas atividades, e ele necessita fazer tratamento cirúrgico para que readapte. E o tratamento é só cirúrgico? Depende do paciente, depende da idade, depende da lesão. A grande maioria a gente consegue tratar tratamento clínico, uma fisioterapia, um bom fortalecimento, um acompanhamento com o educador físico, como a gente falou no começo. Mas tem pacientes que só resolvem com cirurgia. Eu digo assim, aquele paciente que luxou uma vez, que faz o tratamento, que voltou, que está sem dor, que a gente vai acompanhando ali durante 3, 4, 6 meses no consultório, que está bem, a gente fica só acompanhando. Mas aquele paciente que luxou uma vez, que luxou a segunda, que luxou a terceira, aquele ombro ele vai continuar luxando, ele não vai parar. Então a gente faz a investigação para saber qual a lesão que está associada, qual o tamanho da lesão, para a gente programar um tratamento cirúrgico daquele paciente. E geralmente ele tem uma boa resposta. O paciente ele tem uma reabilitação ali em torno até 90%, ele volta a fazer suas atividades cotidianas, que fazia antigamente as luxadas. E sem dores. Sem dor. É porque uma das coisas que eu acho que deve mais incomodar em todos os tipos de doenças seria a dor. Né? Exatamente. A dor é o principal sintoma, né? É a primeira luz vermelha que acende. Então, tudo que você vai sentir é uma dor. Se você está doente, é uma dor no corpo, é uma dor de cabeça, é uma dor no ombro. Sempre dor, né? A dor sempre vai ser. Mas eu te pergunto, e tem algum problema no ombro que seja indolor? Não. Porque, como você falou, eu imagino. O mais comum, geralmente, sempre vai acompanhado por dores. O paciente sempre vai ter alguma queixa clínica de dor no ombro. É muito raro, Doutor, ele tem uma lesão, ruptura e sem dolor. E as pessoas obesas? A obesidade é um instrumento de gravidade para os cuidados com o ombro? A obesidade em si, ele vai ter um distúrbio metabólico que vai agir sobre o organismo todo, né? Então, aquele paciente que tem uma lesão no ombro, que ele tem uma obesidade mórbida ou um sobrepeso muito grande, ele vai ter uma dificuldade. Até para a gente operar um doente desse é muito complicado. Né? A parte anestésica é mais difícil, né? O acesso é mais difícil. O paciente, às vezes, ele tem um distúrbio metabólico que o pós-operatório vai ser mais complicado, o risco de infecção é maior. Tem uma série de fatores. Ou seja, a obesidade por si só já é considerado um fator de risco, né? E
a bebida, o etilismo. Que é o cigarro, né? O cigarro é. O etilismo, que geralmente está associado muito à questão do cigarro também, né? Mas o etilismo em si, em parte de cicatrização, ele não vai influenciar tanto, não. Só se for aquele paciente etilista mesmo, né? Sim. Paciente que ele ingere álcool, aquela quantidade rotineiramente, todo dia, ele vai ter uma menor cicatrização, ele vai realmente atrapalhar o tratamento dele. Mas é engraçado que as pessoas, por mais que aconteça, né, permanecem... Mas, doutor, eu vou dar uma sugestão aqui. Quando aparecer um doente, manda chamar a esposa. Porque a esposa leva o marido. O cara, para ir, só vai puxado, né? Só vai puxado. Mas geralmente é assim mesmo. O perfil, quando a mulher tem algum problema, ele procura. E geralmente o homem, quando está, ele demora mais. Ele fica dizendo à mulher que está doente. Amanhã eu vou, ele fica postergando, ele só vai realmente quando a mulher leva. É muito comum. É muito comum, Como todo homem. Dadas as demandas que nós citamos aqui, né, as obrigações e tal, e sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. As dores do ombro, doutor, pode levar o paciente a outras doenças? Por exemplo, existe algum tipo de câncer que pode ser ocasionado por força de uma doença no ombro? Não, né? As patologias, geralmente o câncer em torno do ombro, são raras. Tá certo? Mais comuns são as metástases de algumas doenças, principalmente câncer de mama, câncer de ombro. Certo. Agora dizer que o paciente que tem uma bursite, que tem uma tendinite, tem a doença no úmero, né? Então, assim, geralmente uma tendinite não vai levar a um câncer, né? Certo. Não acontece. Geralmente o paciente pode apresentar alguma doença ou um câncer primário, principalmente o ósseo, ou então a metástase devido ao câncer no local que vai ter aquele câncer. Certo. Agora dizer que o paciente tem uma bursite, que tem uma tendinite... Vai levar a um câncer? Não, né? Acontece Doutor, mas são a tendinite, como o senhor disse, a bursite, são doenças que é possível conviver com ela. Não deveria, né? Deveria sempre cuidar, né? Agora, serão sempre doenças doloridas, ou seja, eu sempre vou sentir dor. O paciente, ele vai... Se acostumar com dor deve ser uma desgraça. É muito difícil, mas tem paciente que passa. Tem paciente que às vezes fala assim, doutor, eu vim porque eu não estou aguentando. Mas eu já convivo com essa dor já tem 2 anos. Não é uma dor... Me diz assim, não, já convivo, né? Exatamente. Não é uma dor que me limita, mas uma dor que me atrapalha. Eu falei, como eu comentei antes, uma dor que já não está deixando eu fazer as minhas coisas de casa, as minhas coisas. Eu não estou conseguindo já limpar uma casa toda. Eu já não consigo trabalhar no final do dia, eu já estou com muita dor. Entendeu? Aquela dor que era no começo, e quando ele vai investigar, às vezes já tem uma lesão facial, ruptura facial, entendeu? Aí mais difícil o tratamento. Ele já tem uma bursite um pouco mais avançada, tá certo? Às vezes aquele paciente não responde tão bem à fisioterapia, a gente tem que fazer o que a gente chama algumas infiltrações, que a gente vai pegar um anti-inflamatório, uma medicação, a gente vai colocar um ultrassom, a gente vai lá, localiza e coloca a medicação diretamente naquela lesão, que vai melhorar a cicatrização, diminuir a inflamação local. E cada vez mais difícil, quanto mais tempo demorar, né? Exatamente. Toda doença no começo, quando você diagnostica e trata, ele tem um melhor resultado. Então ele tem uma resposta melhor. Aquelas lesões que são maiores, que são extensas, às vezes ele não consegue nem reparar. Quando ele chega muito no consultório, o paciente que vem convivendo com dor há muito tempo, que vai, quando realmente eu estou sentindo que eu não tenho mais força, estou perdendo força. Cheguei no limite. Exatamente. Quando a gente faz o exame de ressonância magnética, ele vai ver que não tem mais o tendão se acabou, já tem um músculo, já está todo degenerado, está todo infiltrado, cheio de gordura. É um músculo que ele não consegue mais reparar. Às vezes o paciente, um tratamento vai ser chega a esse ponto. Chega, é muito comum. Ou vai ser um tratamento paliativo, ou às vezes tem que fazer uma prótese, que é uma cirurgia bem maior. Que é uma cirurgia que tem que cortar o osso, misturar a articulação, que é uma articulação mecânica.
Mas, de qualquer forma, o que se enxerga hoje com o avanço da medicina, é possível ter uma qualidade de vida se tiver o cuidado devido, né, doutor? Exatamente. É possível, por exemplo, colocar uma prótese, é uma coisa que é possível já, ou seja, proporcionar uma vida diferenciada, né? Hoje, a gente, com o avanço da medicina e com as novas tecnologias, a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida. Como diz o colega meu, existem as doenças incuráveis, mas todas elas são tratáveis, né? Então, a gente tem que, primeiro, tentar proporcionar para o paciente um conforto, um alívio da dor e uma reabilitação funcional. Alguns vão para a fisioterapia, outros vão para a musculação, para acompanhamento com o educador físico, outros vão para a cirurgia, com tratamento por vídeo, artroscópio, e outros, infelizmente, vão precisar fazer, a doença está muito avançada, tem que ser uma artroplastia, que é a prótese, né? Observa-se que tem como, é só querer, né? E buscar os meios legais, né? O paciente, cada paciente, cada demanda de cada paciente, não existe receita de bolo. Sim, sim. Fala, às vezes o paciente, doutor, o que eu faço? Estou com essa dor no ombro assim, assado, o que é bom? Cada paciente, cada demanda daquele paciente, ele tem que ser avaliado individualmente, ver qual a lesão que está, examinar clinicamente, ver qual o melhor tratamento, a melhor abordagem, se o paciente tem indicação de cirurgia, se aquele paciente a indicação de cirurgia é naquele momento, então tem que ser avaliado, tratamento é individualizado. Gente, eu estou conversando aqui com o doutor Ulisses Silva, ele que é médico ortopedista, brilhante aqui o nosso programa de hoje, falando sobre doenças no ombro. O assunto aqui está maravilhoso, mas eu preciso fazer uma pequena pausa para um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? A gente volta logo, tá bom? Tá bem. E você, fique ligado. Nosso intervalo, você já sabe, é só o tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Daqui a pouquinho a gente volta. Falei que era rapidinho, já estamos de volta, já bati um papo aqui nesse intervalo com o doutor Ulisses. Doutor, quero te agradecer por esse momento aí, muito oportuno, uma doença no ombro, que fique o recado aqui para as pessoas que tenham os cuidados devidos, não abusem dos excessos, né? Exatamente. Então, eu agradeço o convite, pela oportunidade. Espero ter ajudado e que esse conhecimento chegue a algumas pessoas. Você que está assistindo no ombro, está me escutando, pode me procurar através das redes sociais. Qual é a rede social do doutor? Hoje eu atendo aqui no Juazeiro, na Nova Torrinos, no 9734-7414. E ou então entrar em contato pelo Instagram, @Dr. Luiz Silva. Pronto, coloca nos caracteres aqui. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Acompanhe aí, siga o doutor Ulisses aí no Instagram, mas siga também o programa Café com Leite, lá TV Café com Leite ou PP de programa, P Café com Leite, leite com 2T, viu? É só seguir também. Segue o doutor e me segue e a gente se encontra e dá tudo certinho. E mandar um alô aqui também para Tony Silva, na Rua da Paz, no bairro Romeirão. Seu Prudêncio, pai de Eunice, no Coabés. Seu Prudêncio, dona Eunice, sua filha Eunice sempre diz que o senhor assiste o programa. Muito obrigado, viu? Diana, irmã do meu compadre Nelson. Rosana Tavares Barbosa, em Juazeiro, assiste todos os dias o programa. Osmar, no Bar do Galego. Ana da Cajuína. Ana, minha querida irmãzinha Ana, lá na Cajuína, São Geraldo. E o Galego, que é o motorista de Dona Tarsila, me encontra e diz: eu assisto seu programa, Galego. Aí eu não sei teu nome, eu não te pergunto o nome. O Galego de Dona Tarsila. Um abraço para você. Dona Diomar, mãe de Celinho da Montarte. Dona Diomar. A tia de Eleuto também assiste, como é o nome dela também, né? Sempre assiste. Kátia Campos e sua filhinha Camila, na Rua São Benedito. Encontrei com a Kátia, ela disse que assiste e estava com sua filhinha Camila também, que disse: eu assisto. Um beijo para você, Camila. Camilinha, a filhinha dela. Jacinta, no Varejão do Trigo, também nos assiste. Marcos, no bairro Triângulo, que ligou e solicitou a nossa revista. Marcos, chegou a revista aí? Se não, me liga novamente, tá bom? Um abraço para você e muito obrigado pela audiência. E a você que nos acompanhou até agora, um beijo carinhoso, muito especial, e em nome da produção eu quero agradecer pela sua audiência.
Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.